de Jesus. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis, capítulo 19. Semana passada completamos o capítulo 18. Hoje vamos entrar no capítulo 19. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no iniciozinho, primeiras páginas. Na minha Bíblia é página 24, bem no iniciozinho mesmo. Lá no comecinho. Hoje vamos falar de Ló, tá bem? Vamos avançar até o versículo 11, se der tempo a gente avança mais um pouquinho, senão a gente fica até o versículo 11, tá bem? Vou ler aqui, em nome de Jesus. Os irmãos podem acompanhar. Então, quando os irmãos vão achando, eu vou contando isso. Vamos lembrar aqui de Ló, até aqui? Vamos lá. Nós sabemos, pelo livro de Hebreus, porque aqui em Gênesis isso não fica tão claro, em Hebreus isso fica muito claro, que Deus se apresentou a Abraão pela primeira vez ainda lá em Ur. Deus se apresentou para Abraão lá em Ur dos Caldeus, lá no iniciozinho da vida, da história dele. Então ele vai com a família dele até Arã, ficava ao norte da Mesopotâmia. Aí foi o pai, foi o sobrinho, foi um monte de gente. Lá Deus se dirige novamente a Abraão e fala: sai da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Sai da sua casa, da sua parentela, obviamente nunca alcança a esposa, porque a esposa é uma só carne. Amém? Então não existe, tem ministério que tem profecia, né? Se houver uma profecia de larga a tua esposa, ô irmão, sai daqui, isso é fogo estranho. Fica longe, né? Cuidado, não existe essa não. Esposa, marido, uma só carne. Deus juntou, não tem separação. Então vai com quem? Com Sara. Ló estava incluído? Parentela, sobrinho é o quê? Parente. Mas Abraão levou Ló. Nós escutamos a palavra e fazemos do nosso jeito. Daí para frente, Abraão teve um monte de problema com Ló. Concorda comigo? Ló ficou rico, próspero, junto com Abraão. Aí os seus servos começaram a brigar com os servos de Abraão, lembra? E aí Abraão teve que se apartar de Ló. Ló estava errado? Até aqui? Sinceramente, irmão, eu acho que não. Ló estava certo. Quem estava errado era Abraão. Ora, se um homem está ungido por Deus, eu vou seguir ele. Ló estava errado. Abraão que devia ter falado: sobrinho, não é comigo que você tem que ir. Deus vai fazer a obra na tua vida aí. A minha é uma, a tua é outra. Mas enfim, Ló foi. Mas nesse momento, quando Abraão chegou para Ló e falou: Ló, escolhe para onde você quer ir. Porque se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou... Então, lembrar disso, a gente já passou por isso tudo. Vou para a direita? O que Ló tinha que ter feito? Ô tio, o senhor tem unção, o senhor é mais idoso, o senhor é o chefe, o senhor escolhe. O senhor decide. Respeito. Mas o olhão do Ló cresceu. E aí ele olhou para a Campina do Jordão, linda. Falou: eu quero ir para lá, tio. Ele falou: vai, pode ir. Eu vou lá para Hebron. Tu vai para Campina do Jordão. Campina do Jordão, perto do Mar de Sal, onde estava Sodoma e Gomorra. Foi para lá. O que aconteceu na sequência? Vamos voltar para Abrão? Não é para ter levado. Já deu briga, já deu confusão. Ló vai para onde ele quer ir. Aí vieram os reis mesopotâmicos, fizeram o quê? Capturaram Ló. Abrão estava lá na dele, tinha nada a ver com o problema. Avisaram Abrão, levar seu sobrinho. O que Abrão teve que fazer? Juntar a tropa e ir em cima dos reis. Olha que risco ele correu. Os reis mesopotâmicos que arrasavam terras. Ele foi lá e combateu. Deus estava com ele e ele venceu com 300 homens. Amém? Resgatou Ló. Olha a dor de cabeça. Irmãos, se Deus falou, faz. Não improvisa. Abraão improvisou em outras coisas, também deu errado, né? Foi para o Egito, se deitou com Agar. Toda vez que ele improvisa, dá errado. É para seguir. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas retas. A gente que fica tortuando as coisas. Vai na palavra de Deus. Amém? Ló
Continua na Campina do Jordão. E aqui a gente sabe que Ló não se contentou em ficar acampado na Campina do Jordão, perto de Gomorra. Ele resolveu fixar residência dentro de Sodoma. Vai dar certo isso? Então vamos lá. 19:1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Pausa. Irmãos, onde Ló estava? Nas portas de Sodoma. Irmãos, a Bíblia nos ensina o que significa estar sentado à porta. Primeiro, o que é uma cidade naquela época? Hoje em dia a gente tem países, né? Naquela época tinha país. Naquela época tinha cidades-estado. Cada cidade era como se fosse um país. Ela era cercada por muralhas, e lá dentro você tinha um rei, porque até fala do rei de Sodoma, fala do rei de Gomorra. Tinha rei, tinha moeda, tinha costume, tinha os deuses da cidade, certo? A porta era o local onde as pessoas podiam entrar e sair, óbvio, da cidade, que era cercado por muralhas. Mas não era só o lugar de trânsito, era também o local onde acontecia comércio e aonde os juízes se assentavam para julgar. A palavra de Deus fala isso em outros momentos. Vamos rapidinho aqui, Deuteronômio 16:18. Deuteronômio 16:18. Deuteronômio 16:18. Quando vocês vão achando, eu vou contando uma história que vocês vão lembrar. Lembra que tinha o Eli, que antecedeu Samuel, que era juiz de Israel? Que ele tinha 2 filhos que se desviaram, lembra disso? E aí veio a palavra de Deus e disse: porque você ficou com seus filhos e não comigo, vai vir miséria em cima de você, você vai perder esses filhos e vai morrer. Ele era o juiz de Israel. Quando chegam para ele e contam que os filhos dele foram mortos, que as tábuas dos 10 mandamentos foram levadas pelos filisteus, ele tomou um susto tão grande que ele caiu para trás com a cadeira dele, e ele era muito pesado, quebrou o pescoço e morreu. Onde que ele estava julgando? Na porta. Amém? O juiz ficava onde? Na porta. Por que a porta? Porque a porta é o local de trânsito. Então quando iam selar contrato, sei lá, irmão Juarez ia comprar um carro, você tinha cartório? Tinha documento? Não. Ninguém sabia ler e escrever. Então como é que dava a fé pública aos negócios? Fazia em público. Onde tinha mais gente? Na porta. Então chega lá o irmão Juarez, não tinha carro na época, irmão Juarez, teu filho vai comprar uma carroça, um alazão, um camelo. Aí o irmão Juarez vai negociar o camelo, ele negocia na porta, porque um monte de gente vendo, vai ver ele entregando dinheiro e pegando o camelo, entendeu? Então o negócio vai dizer, e o julgamento também lá, por quê? Para todo mundo ver que a pessoa está se defendendo, do que a pessoa está sendo acusada. Então acontecendo no público, o público era a porta. Está lá, Deuteronômio mostra isso para nós, 16:18. Está lá, juízes e oficiais porás em todas as tuas portas. Está vendo? Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Amém? Nas portas que aconteceu o julgamento. Isso acontecia em Israel, mas acontecia nos outros povos. Nós temos o que? Farta referência bibliográfica, documentos de época, principalmente Manri, são os tabletes escritos cuneiforme, que conta que essas coisas aconteciam, negócios e julgamentos nas portas. Entendeu? Tem outras passagens também, por exemplo, Deuteronômio 21:19, só para reforçar o ponto que eu quero chamar a atenção daqui a pouco. 21:19. Então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. Está vendo? Então quando você levava, alguém para ser julgado, ser repreendido, você levava até onde estava a autoridade ficava onde? Na porta. Ou levar a porta significa levar na frente de todo mundo. Quer fazer alguém passar vergonha? Leva ele à porta. Vai fazer passar vergonha, todo mundo via. Tá claro, irmão? Você deve ter visto isso em filme, né? Essa cena fica clara, entrando mercador, saindo mercador, aquela coisa cheia de feirinha perto, né? Era assim. Irmão, o que eu quero chamar a atenção? Vamos voltar lá, gente dizendo. Eu quero chamar a atenção. Pergunta.
que Ló estava fazendo sentado à porta de Sodoma? Ou ele era um negociante, ou ele era uma autoridade. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: Ló não apenas vivia perto de Sodoma, ele não apenas vivia dentro de Sodoma, como nós veremos daqui a pouco, ele tinha casa em Sodoma, mas ele estava no meizaço do povo de Sodoma, fazendo negócios, ou quem sabe até já era até autoridade. E sabe por que eu acho que é autoridade, irmãos? Porque mais à frente, não vou aqui cansar você, não, que nós vamos chegar lá. Mais à frente se fala, quando aqueles homens de Sodoma chegam para tentar, violentar os anjos, quando eles vão retrucar o Ló, eles falam: ó, você que é forasteiro, vive julgando a gente. Mas por que ele julgava? Irmãozinho, se bobear, Ló virou uma autoridade em Sodoma. Ou seja, ele era meio que um governo, um juiz da galera. A palavra de Deus nos ensina: não se ponha sob julgo desigual. O que o crente tem a ver com o descrente? Vai dar certo isso, irmão? Vamos ver que uma tragédia vai vir sobre a vida de Ló. Então, continuando. Então, ele estava lá na porta, e estão chegando os dois anjos. Quem são esses anjos? Lembra? Esses anjos no capítulo anterior estavam com Abraão, não é isso? 3 se apareceram para Abraão. Aí os teólogos, alguns acham que um dos 3 era o próprio Deus que se fez, uma pessoa ali para conversar com Abraão, porque Abraão se dirige a ele como Senhor, mas Ló também vai se dirigir a esses anjos como Senhor. Então, assim, podia ser Deus, podia ser um terceiro anjo, isso a gente não tem certeza, amém? Mas o fato é que eram 3, um ficou lá com Abraão e 2 foram para Sodoma. Quando chegaram lá, esses 2, e olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa, vocês vão ver agora. E disse: eis agora, meu Senhor. Está vendo? Meu Senhor, é um S minúsculo, Meu Senhor. Então pode ser um termo de trato, não necessariamente Deus, mas enfim. Entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. Ló tinha casa em Sodoma. Ele estava acampado lá de fora. Ele tinha casa dentro de Sodoma. E fez-lhes banquete e cozeu bolo sem levedura e comeram. Pausa. Irmãos, só voltar aqui rapidinho na casa de vocês. Está claro isso, irmãos? Eram 3. 2 a gente sabe que é anjo. O terceiro a gente não tem certeza. Amém? Está claro isso? Está claro ou não? O que ficou lá com Abraão, a gente não sabe. Pode até ser Jesus. Tem teólogo que fala, era Jesus. Não sabemos. Mas o fato é que a gente também pode dizer uma coisa: é a primeira vez que a palavra anjo aparece na Bíblia. Sabia? Primeira vez. Anjo. Aparece aqui, primeira vez. Anjo. Até aqui não tinha aparecido a palavra anjo. Mas vamos lá. Quero chamar a atenção. Ló estava sentado à porta, viu aqueles 2 homens, reconheceu neles alguma coisa e chamou eles para ficar na sua casa. Os 2 homens falaram: não, a gente vai dormir na praça. Era costume na época. Bastava eles poderem, os viajantes, quando eles podiam entrar na cidade e dormir na praça, já era suficiente. Por quê? Porque pelo menos não ficavam à mercê de qualquer pessoa que passasse perto deles. Só de ficar dentro da cidade já estava mais seguro. Mas Ló está temendo aqui. Diz: não faço questão, fiquem na minha casa. Sabemos que Ló tem casa dentro de Sodoma, mas Ló também é um cara do bem, não é? Porque o que vai vir pela frente já mostra o que estava na cabeça de Ló. Ló estava com medo desses homens ficarem na praça, que uma coisa horrorosa ia acontecer. Ele sabia do povo que ele estava ali julgando, se ali chafurdando ali de interações. Ele sabia desse povo. Então Ló não podemos falar nada, que Ló era ignorante de onde ele estava. Ele sabia onde ele estava. Mas é um homem de bem. Por quê? Porque está protegendo esses homens. É um homem de bem. Por quê? Porque exerce a mesma hospitalidade que Abraão exercia. Então não é um homem ruim. É um homem equivocado.
Amém? Equivocado. E por que ele não é ruim? Porque o próprio livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, não precisa ir lá não, vou ler aqui devagarinho, tá bom? Para a gente ganhar tempo, pode ser? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, fala assim: e livrou o justo Ló. Então Ló não era um sodomita, ele era justo, que habitava entre os errados. Irmão, toma cuidado aonde você habita. Essa é a palavra. Ele era bom, mas estava meio errado. Ele queria ser bom com aqueles homens, mas no lugar errado. E continua: enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ou seja, ele estava incomodado com os homens abomináveis que o circundavam. Às vezes é um irmão que não larga umas amizades que ele já sabe que já devia ter dado linha há muito tempo, mas fica ali perto. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Entenderam? Ele estava incomodado com as práticas de Sodoma. Ele não estava de boa, ele estava incomodado, mas continuava lá. Qual é o erro de Ló? Ser ruim? Não. Primeiro salmo, me ocorreu agora: não se sente a roda dos escarnecedores. Estava na rodinha, lá na porta da cidade. Ah, Ló, vai vir muita coisa ruim na tua vida. Não por você ser injusto, mas porque você foi equivocado. Vocês sabem o que vai acontecer com Ló? A família dele vai desintegrar. Continuando. Triste, Ló, triste, Ló. Não, para que está escrito aqui, irmão? É para a gente não errar o erro dos exemplos. Amém? Ló errou para nós não errarmos. Então, ó. 3. E porfiou com ele, já vimos. 4. E antes que se deitasse, então eles estavam lá dentro da casa do Ló, estava na hora de dormir. Olha que coisa horrorosa. Cercaram a casa os varões daquela cidade. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, ou seja, tinha de tudo ali. Todo o povo de todos os bairros. Então desceu geral em torno da casa do Ló. E chamaram Ló e disseram: olha que coisa horrenda. Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Irmão, o que significa essa palavra conheçamos aqui nessa versão? Ela está sendo bem amena, para que nós tenhamos relações íntimas com eles. É isso que está falando a Bíblia. Olha que triste. Homens, está claro isso? Os homens cercaram a casa de Ló, pedindo que colocasse os 2 homens que chegassem lá para fora para eles terem relações com esses homens. Isso é Sodoma. Pausa. Lembra agora mesmo Abraão orando, falando: Deus, se tiverem 50 justos, não há de poupar Sodoma? Deus falou: se tiverem 50 eu poupo. E 40, e 30, e 20, e 10. Deus falou: se tiver 10 homens íntegros eu poupo. Tinha 10 homens íntegros naquela região? Não tinha. Lembra que eu falei que Abraão ter levado Ló sua dor de cabeça? A terceira aí, Deus está lá orando: Deus, não destrua Sodoma e Gomorra, porque Abraão sabe quem está lá dentro: o sobrinho dele. Abraão também errou, né? Mas o erro de Ló foi muito pior. Vamos lá, continuando. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Ou seja, foi corajoso, né? Aqueles homens: traz para fora, cara. Ele abre a porta, sai, fecha a porta e encara a multidão. Isso que o Ló está fazendo, foi corajoso. E disse: meus irmãos, querendo, né, interagir de boa, né? Ô meus irmãos, ô meus amigos, ô meus colegas, ô meus chegados, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas têm, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do
meu telhado. Aí ele chega a oferecer as filhas no lugar desses dois homens. Difícil de engolir essa do Ló, né? Difícil interpretar, né? Complicado. Pode ser que a carne esteja falando aqui, mas eu tenho dificuldade de entender o ponto de vista do Ló. Mas tudo bem. A intenção, o que importa, que eu acho que a palavra está dizendo aqui, é o que? A intenção de Ló de proteger os homens. Você imaginar o que um homem pode fazer mais extremo para proteger alguém que se abriga na sua casa? Oferecer as filhas. Então Ló estava ali empenhado em salvar aqueles dois homens. Amém? E aí vai lá. Eles, porém, disseram: sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e querer ser juiz em tudo. Lembra que eu falei do juiz? Lembra que eu falei que ele estava na porta, que ele podia ser uma autoridade? Por que o povo está falando que quer ser juiz em tudo? Porque em algum momento ele julgou alguma coisa, né? Ele está extrapolando a autoridade que ele tem. Você quer julgar algumas coisas, tudo bem, não quer ser juiz em tudo? Está claro, irmãos? Possivelmente ele era autoridade lá. Vamos para frente. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se fora o varão sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então a multidão foi para cima dele. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló. Então os anjos puxaram Ló consigo na casa e fecharam a porta. Então os anjos abriram, puxaram Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Pausa. Então os anjos foram lá e salvaram Ló. Certo? Nessa altura do campeonato, o povão já não queria nem os anjos, eles queriam matar Ló. E os anjos foram lá e salvaram ele. Amém? Irmãos, Ló tinha boas intenções. Está claro, não está? Pedro fala, era um homem justo, mas que estava enredado em pessoas más. E não adianta, meu irmão, se a gente, ainda que seja justo, continua nas más companhias, coisa boa não vai acontecer. O anjo salva Ló, primeira vez, vai salvar de novo. Vocês vão ver, hoje não vai dar tempo. Vai salvar de novo. Mas a tragédia acaba acontecendo. Ló saiu intacto, mas o preço que ele pagou foi pesado. É ou não é, irmãos? Então vamos aprender com Ló e não errar. Nem como Abraão. Sai da sua casa, da sua parentela. Abraão teve problema com Ló na briga, teve problema com Ló na perseguição dos reis Mesopotâmia, e agora está tendo problema com Ló porque Abraão está lá orando a Deus: Deus, poupe a cidade. Ele sabe que o sobrinho dele está lá dentro. E Ló errou, porque cresceu o olho, foi para o lugar onde devia, não respeitou o time, não se dando satisfeito de ficar perto, entrou na cidade, não se dando satisfeito, pelo que parece, ele até virou autoridade daquela cidade. E os próprios homens que ele julgava no outro dia agora estão querendo matar ele. Pesado. Mas vamos aprender com Ló para nós não errarmos para a glória de Deus. Aquela salva de palmas para a palavra de Deus, que Deus está nos instruindo para que nós sejamos preservados.